Palestra Perspectivas para a Propulsão Naval. O futuro seria uma volta ao passado? A ser proferida pelo vice-almirante Gilberto Santos Quer, comandante da Escola Superior de Guerra. O currículo do palestrante está disponível para leitura no hall de entrada do salão. Com a palavra, o almirante de esquadra João Afonso Prado Maia de Faria, presidente do Clube Naval. Primeiro queria dar as boas-vindas ao almirante Veiga Cabral, ex-presidente do Clube Naval, agradecer ao primeiro vice, o almirante Eliseu, e especialmente ao almirante Quer pelo aceite do nosso convite para essa palestra. Eu vou dar uma breve, o almirante Guilherme também, me desculpe, será bem-vindo. Vou dar uma breve explicação do porquê dessa palestra. Eu era capitão-tenente, quase capitão de corveta, e fui servir na capitania dos portos da Bahia. As capitanias, ainda hoje, elas fazem isso, a gente faz vistoria nos navios da Marinha Mercante. Vistorias essas que são importantes, que a gente pode impedir o navio de suspender ou dar alguma discrepância que o navio tem que sanar em prazo curto, ou seja, e numa atividade que é comercial, né? Então você pode ter uma influência na parte de lucro da empresa. E para minha surpresa, nessa ocasião, eu já tinha 5 anos de esquadra, já tinha comandado um navio varredor, ou seja, eu tinha experiência razoável como oficial do Corpo da Armada e tive contato com equipamentos e procedimentos que eu não tinha a menor noção. O primeiro sentimento foi de vergonha, né? Quer dizer, como é que eu posso ser inspetor de um navio que tem coisa até que eu não conheço direito, mas disfarcei, perguntei aqui, ali, aprendi e tudo bem. Desde que eu fui para sempre tive esse hábito, e agora na reserva continuo, eu gosto muito de ler artigos ligados à nossa Marinha e à Marinha Mercante também, e eu tenho visto uma série de artigos nos últimos, talvez, 10 anos, 5 anos, com esses novos tipos de propulsão, hidrogênio, amônia, o uso da vela, que o almirante que vai abordar, né, para ajudar na propulsão e diminuir custo de combustível, por aí vai. E eu vejo como importante essa palestra para dar um conhecimento que acho que os oficiais de marinha têm que ter, principalmente vocês aqui de branco, na marinha do futuro, porque isso tudo são propulsões que estão ainda numa fase experimental, estão ainda testando, principalmente na área, na marinha mercante, né, a coisa do custo-benefício, vale a pena, não vale, vai dar retorno, vai dar economia, etc., senão não vai vingar. Mas vocês vão ter contato com isso. Eu fico imaginando um de vocês comandando um navio patrulha e intercepta um navio em patrulha naval movido a amônia. Isso deve ter algum significado em termos de precaução de segurança, procedimento, como é que você desce na praça de máquinas, como é que você vai inspecionar a capacidade desse navio de se manter no mar ainda, qual é a autonomia que ele ainda tem, por aí vai. Você tem que conhecer isso. Né? E essa área, eu não estou valorizando demais não, mas é uma área, a área que eu digo, a área de capitania dos portos, formação de marinha mercante, é uma área que está sob a orientação, supervisão da marinha, e a marinha está na vitrine por causa disso. O que eu chamo de vitrine? A esquadra suspende, em 1 hora ela some no horizonte. Agora, acidente com banana boat, lancha, procissão, não sei o que afunda, sei lá o quê, sai no jornal no dia seguinte e vão em cima do responsável da segurança da navegação, né, e prevenção do acidente, que é a Marinha. Então nós temos que ter esse tipo de conhecimento e por isso eu agradeço muito ao ilustre maquinista, ao almirante Quer, que concordou em fazer essa palestra e nos passar esses conhecimentos e nos colocar atualizados com isso, e sugiro quem for no futuro aí continuar nas labutas maquinistas, acompanhar esses novos sistemas aí. E o último recado que eu acho importante também, olhem isso, não é com reserva, mas olhem com cuidado. Por acaso, eu sou herdeiro de outros presidentes aqui, não sei se é do senhor, eu recebo uma newsletter da Revista dos Engenheiros da Petrobras. E um artigo que eu recebi hoje, dois engenheiros, nominal, isso não é? O cara assumiu a responsabilidade, dizendo que energia eólica, energia solar não é autorrenovável. Isso é o meu dever de casa de hoje, eu vou ler em casa esse artigo para ver qual foi o argumento que eles usaram, mas isso faz parte dessa, por exemplo, uma moda que estava aí dominando o mercado, hoje já está começando a aparecer aqui e ali uma reticência que é o carro elétrico. Né? Assim,
quanto é que custa fazer uma bateria para o carro elétrico, quanto é que custa para um país ter uma rede de recarga de um carro elétrico. Então, carro elétrico não é uma benção cair dos céus que vai resolver todos os problemas. Não. Mesma coisa o carro que não tem sem motorista e por aí vai. Olhem sempre com reserva isso aí. Mas quer, com a palavra, muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma satisfação poder estar aqui falando para essa plateia. Agradeço ao Almirante Prado Maia, especialmente esse convite, ao Almirante Eukifuri também. Eu preciso fazer um agradecimento especial ao Almirante Prado Maia, ao capitão de corveta Alfa Souza. Esse capitão de corveta Souza, ele foi meu instrutor no Camo, em 1991. E ele me manteve acordado mais de 200 vezes durante a aula. Ele ia lá, me acordava com uma paciência hercúlea, falava: quer, acorda, isso é importante, turbina a gás, quer, acorda, isso é importante. Então, eu tenho que agradecer a ele. Primeiros anos da minha carreira, eu devo muito a ele, porque ele me manteve acordado com muito custo. Eu vi ali que o Serafim acho que lembrou dele também, e alguns dos oficiais maquinistas certamente lembram dele, uma figura, além de ser uma pessoa com muito conhecimento, ele também tinha uma paciência de Jó com aqueles que teimavam em deixar ser abraçados por Morfeu. Se vocês aí dormirem, já viram que eu vou apertar vocês também, né? Como a introdução aí do nosso Almirante Prado Maia, eu não tenho a pretensão, obviamente, de esgotar o assunto, né, porque é um assunto muito amplo. Há aí muitas tecnologias sendo atualmente testadas, né? A gente fala da propulsão naval, aí tem um futuro incerto. Então a gente vai falar do futuro, mas o futuro é incerto. Por quê? Porque tem hidrogênio verde, tem hidrogênio azul, hidrogênio cinza, para citar o que o senhor andou falando aí atualmente, né? O gás natural líquido está aparecendo com uma promessa aí também boa, a energia solar, a energia eólica, enfim, tem muitas tentativas atualmente de até o retorno à propulsão eólica, né? Muitas tentativas sendo empregadas no sentido de modificar a maneira como a gente vê a propulsão dos navios, tanto da Marinha de Guerra como da Marinha Mercante, né? Aliás, por falar no Sol, uma curiosidade, não sei se todo mundo sabe, mas cerca de 40 minutos da energia emanada do Sol é suficiente para suprir toda a demanda mundial do planeta por um ano, né? Então, é algo assim impressionante a quantidade de energia emanada do Sol. Se a gente pegasse uma área mais ou menos de 0,2% da superfície da Terra e procurasse colocar ali painéis solares que tivessem a capacidade de captar toda aquela energia, mais ou menos ali do tamanho da Alemanha, a gente conseguiria suprir a necessidade de toda a demanda mundial também, né? Então, se a gente conseguisse captar essa energia solar. Mas, obviamente, que a gente hoje em dia não tem essa condição, muito em função de vários aspectos, né? A energia solar, ela está enfrentando algumas transformações também, porque os painéis solares, eles são feitos de um material extremamente caro, eles só têm a capacidade de captar cerca de 15% a 20% da energia solar. Então, obviamente que não é tão simples como eu estou dizendo, mas apenas para a gente ter uma percepção do que está em jogo, né? Infelizmente, esse slide está pequeno, mas depois a gente vai ter oportunidade de ver ele de uma forma melhor, né? O que eu estou querendo falar com esse slide aí é o seguinte: a IMO, ela tem procurado, a Organização Marítima Internacional, ela tem procurado, de uma forma incisiva, estabelecer metas para o comércio marítimo mundial em termos de um dos principais drivers da mudança, um dos principais determinantes da mudança da propulsão naval é exatamente os gases do efeito estufa, as mudanças climáticas, ou seja, ela está diretamente trabalhando, estabelecendo uma série de metas ao longo do ano, que vão até 2050, para que nós, que trabalhamos
no mar, tenhamos, de uma certa maneira, metas para redução daqueles que são os gases do efeito estufa, né? Quer seja enxofre, o próprio dióxido de carbono, enfim. Eu marquei 2 ali especialmente, porque eles têm a ver com essa fórmula que eu vou pedir depois para os aspirantes copiarem essa fórmula. Tem bastante integral, bastante derivada. Não, estou brincando. Essa fórmula aí, ela tem um índice de eficiência energética de projeto dos navios. Então ela tem a ver com basicamente quatro partes dessa fórmula ali, né? A primeira parte fala do CO2 que sai diretamente dos motores de propulsão. A segunda parte fala dos motores auxiliares, né, que geram energia. A terceira fala de melhorias de eficiência energética, aí podem entrar vários aperfeiçoamentos nos sistemas de propulsão. E a última tem a ver, então, com alguma tecnologia inovadora, alguma incorporação de tecnologia inovadora que vai trazer um benefício. Aí essa quarta parte, por exemplo, entra, a gente vai ver mais lá adiante, aquelas velas ou novidades hidrodinâmicas que vão permitir que haja essa redução, né, no final das contas, redução da emissão de gases de efeito estufa, né? Então isso é muito importante porque, apesar do comércio marítimo mundial ser responsável, se a gente for pensar, por uma quantidade pequena de emissão de gás carbono por meio, no total, como quase 90% do comércio mundial é feito através dos mares, ele suplanta, ele chega a ser o 6º país. Se a gente pegasse todos os navios do comércio marítimo e transformassem eles num país, ele estaria em 6º lugar como o país que mais emite gás carbônico. Então, realmente é muito importante. E por que isso é tão importante para a gente também, né? Aí, essa regulação ela vai alterar a cara do comércio marítimo mundial na escala global, porque o fato é que essas medidas elas vão fazer com que o comércio marítimo seja mais verde. E aí eu dei um exemplo ali interessante, que a gente olha para a Vale, por exemplo, quando ela transporta minério de ferro para o maior importador da Vale, que é a China, uma viagem dela pode durar ali 40 dias. Enquanto que os concorrentes dela principais, que são a Austrália, a viagem demora menos de 10 dias. Não por acaso, eu tive numa reunião na IMO em que a Austrália estava defendendo veementemente que uma das medidas que tinha que ter sido tomada rapidamente era o que eles chamam de slow speed, né? De redução da velocidade, para que os navios, ao reduzir as suas velocidades de cruzeiro, eles emitissem menos CO2. E isso, obviamente, interessa para quem está entregando o seu produto mais perto. Se a gente pensar, por exemplo, no nosso agrobusiness, que depende de você sair com mercadorias aqui, frutas, legumes, e levar para um outro lugar. Quanto mais tempo demorar no mar, mais tempo vai demorar para aquela fruta, para aquele legume chegar lá no lugar final. Então a gente tem que ver que nem sempre os interesses que estão por trás disso são aqueles interesses pelo bem da humanidade, dos nossos filhos e dos nossos netos, né? Tem outros interesses que estão envolvidos aí nessa percepção e nessa briga que existe lá dentro da nossa Organização Marítima Internacional. Por isso que é tão importante, nós temos uma representação permanente lá em Londres, temos sempre os almirantes que estão lá presentes, brigando pelos interesses do nosso país, né? Observando, recebendo informação técnica de pessoas que são ali, que conhecem um detalhe, para ver se uma medida vai ou não impactar e quanto que ela vai impactar, né, em termos de custo para os nossos armadores, para os nossos exportadores, né? Ali eu também chamei a atenção dos 3 drivers principais de mudança e deixei em amarelo ali aquilo que eu acho que é o principal driver da mudança atual, que é realmente a redução das emissões de carbono. É lógico que preço vai ser sempre importante,
mas nós temos também que ver que hoje em dia, no século que a gente está, as mudanças estão sendo todas canalizadas para essa preocupação com menos emissão, né? E aqui essa outra figura que aparece aqui, o que está encarnado ali, são as chamadas áreas de controle de emissões, né? Nos Estados Unidos é muito comum. O que é isso? Na verdade, quando você navega na proximidade daquelas áreas, você é obrigado a reduzir a velocidade e tem taxas adicionais por estar indo para aquela região para pagar o que você está emitindo de CO2 ou de gases de efeito estufa. Então, já tem países que estão criando essas situações em que você é obrigado a ter que pagar para poder ir lá navegar, né? Muito bem. Feita essa pequena introdução aí, eu vou seguir esse roteiro, vou tentar falar um pouco sobre a propulsão tradicional, apresentar algumas das novas tecnologias e falar sobre desafios e cenários para o futuro. Obviamente que os cenários dependem muito daquilo que vai ocorrer, né? A gente pode olhar um cenário mais pessimista ou mais otimista em relação a como o mundo vai aplicar essas medidas para contenção daquilo que são os efeitos dos gases de efeito estufa, né? Aquilo que eu falei também anteriormente, a aviação comercial, ela tem ali um dever de casa muito grande para fazer, né? Eles estão começando a usar biocombustíveis, etc., mas eles não são responsáveis pelo grosso, quando a gente olha mesmo, pelo grosso daquilo que é gases de efeito estufa, né? Só para a gente ter uma noção, dizem aí algumas pesquisas que cerca de 75% do que é gás de efeito estufa é da geração de eletricidade, ou seja, de países que têm matrizes energéticas que não são limpas. Então, a grande parte, 70%, 75% do que é gás de efeito estufa é proveniente dessa área. O comércio marítimo mundial se fala alguma coisa em torno de 20%, 15%, 25%, dependendo do que você usar como contexto, né? Aí vamos entrar efetivamente nas plantas a vapor, né? Pulei aqui alguma coisa? Ah, não, tem um videozinho para a gente se posicionar que fala um pouco sobre essas novas tecnologias. Pode clicar no vídeo, por favor. Recentemente teve aqui no Brasil um navio atracando aqui no Brasil, né? Com velas rotacionais, que a gente vai ver aí na frente. Pode continuar. E esse vídeo já dá uma dica mais ou menos daquilo que eu estava falando dos cenários lá na frente. Ou seja, essa propulsão eólica, dependendo dos cenários, mas muito provavelmente não será um substituto os métodos que existem, que estão para onde está caminhando a propulsão hoje em dia.
trade-offs também, né? Às vezes você acha que a propulsão eólica é só aumento de velocidade, mas ela está reduzindo o consumo de combustível, reduz outros tipos de poluição. Esse é o modelo que teve aqui no Brasil recentemente. As velas rotacionais. Chama de efeito Magnus, mas é mais efeito Roberto Carlos, aquela curva que ele batia na bola assim, né? Fazia uma super curva. Eu chamo ela de efeito Zico para quem é flamenguista, ou então Roberto Carlos. Desculpa. Muito bem. Então a gente entra efetivamente no primeiro dessas tecnologias mais tradicionais. Na propulsão a vapor, coloquei ali um esquemazinho gráfico bem simplesinho e uma foto do Turbina, que é o primeiro navio que utilizavam uma turbina a vapor. Obviamente que existiam outros navios que navegavam com vapor já no início do século 1830, 1840, no início da Revolução Industrial, já começaram a fazer aqueles navios com aquelas rodas laterais, né? Mas a turbina a vapor foi o Turbina, né? E basicamente aquele conceito simples, né, de uma caldeira que está transformando a água em vapor, e esse vapor vai passar dentro de uma turbina, vai sofrer uma expansão e vai transformar a energia térmica em energia motriz, né? em uma velocidade realmente, rotações por minuto ali. As turbinas foram evoluindo ao longo dos anos, todos esses processos foram sofrendo aperfeiçoamentos, né? Então as turbinas cada vez mais com controle de velocidade muito adequados, com outros sistemas auxiliares para melhorar a eficiência energética desses sistemas. Vocês vão ouvir falar de tanque aquecedor, desarejador, né, que vão pegando parte da energia térmica e reaproveitando a energia térmica ao mesmo tempo que vai tornando o sistema mais seguro. Isso aí é importante para a gente, para quem está nessa faixa de antiguidade que a gente está aqui, porque o meu primeiro navio foi um CT Espírito Santo, um CT Alan Summer. Tinha lá 4 caldeiras, né, 2 praças de caldeira, 2 praças de máquinas, basicamente com as máquinas auxiliares, mas a gente aprendeu, o primeiro local onde eu servi como segundo tenente, aprendi a ver, era uma instalação a vapor, mais ou menos como a gente está mostrando aí. Só que os navios militares, normalmente, eles têm uma característica que os navios de comércio marítimo não têm, né? Eles têm que ter duplicidade para poder, em combate, se manter operando. Então, tem 2 caldeiras em cada praça de máquinas, mas você usa uma caldeira, usa da outra, conecta o vapor, e com isso você consegue ter flexibilidade na instalação que um navio militar precisa ter, né? É importante, então, a gente ter essa ideia, né, de que propulsão a vapor foi aí um início aí de uma propulsão mais veloz, etc., mas que acabaram sendo substituídas. Os primeiros navios a vapor, daí a esquadra de 1910, por exemplo, usava para as caldeiras era carvão, qualquer coisa que pegasse fogo, né? Dizem que inclusive chegaram queimando cadeiras, vieram da Inglaterra para cá, chegaram queimando caldeiras, os dreadnoughts. Não sei se é verdade, mas eu acho que deve ser. E depois o carvão passou a ser substituído pelo óleo diesel, né? O óleo combustível, o bunker, enfim, óleos que tinham facilidade para a gente armazenar no navio do que uma quantidade enorme de carvão. Passando aí então para os motores diesel, né, que são aí também importantes e atualmente respondem para uma grande parcela da propulsão de meios no comércio marítimo e também nos navios. Eles têm mais ou menos 100 anos de uso, né? Os motores diesel foram inventados lá em 1922, eu acho. Então tem praticamente 100 anos de uso, e aí também motores que hoje a gente vê como motores diesel de última geração não tem nada a ver com aqueles motores que foram criados lá no início do século passado. São motores que foram aperfeiçoados em todos os aspectos. Se a gente pensar no ciclo efetivamente o ciclo diesel, né? Detalhes muito pequenos de projeto foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo,
os motores de hoje em dia têm controle muito melhor, tem um consumo muito mais bem controlado, e as instalações foram levando isso em consideração. Então você tinha motores que tinham velocidades variáveis, ao longo do tempo foram estabelecendo alguns motores com velocidade fixa, com rotação fixa, para isso tudo para poder ter um controle melhor do consumo, né? É interessante a gente pensar, por exemplo, nas fragatas classe Tamandaré, qual é o tipo de propulsão que a gente tem nas classes Tamandaré, que são as fragatas que a gente está construindo agora, né? São basicamente uma combinação, a gente chama de CODAD, né? É diesel and diesel. Então ela tem motores de potência maior, né, que são 4 motores MAN, uma potência lá perto de 35.000 HP, e tem 4 motores Caterpillar, teoricamente de projeto, com uma potência bem menor. E aí, por que isso? Exatamente para você permitir regimes de máquinas diferentes, economia de combustível a partir daquilo que você ter a flexibilidade para poder operar em diversas situações, né? Isso é importante também porque muita gente fala assim, por que não reduz o tamanho dos motores, a potência dos motores para o mínimo necessário? E aí tem alguns casos, alguns exemplos em que isso se tornou trágico. Navios que pegaram uma tempestade, que não conseguiram vencer condições climáticas adversas e afundaram porque estavam no limite, no esbarro da sua potência no eixo. Então, isso são características de projetos que são muito importantes e têm que ser levadas em consideração quando a gente está conversando. Uma coisa interessante para a gente ver também, comparando já com a propulsão a vapor, né? Eu me lembro que os navios, assim, a caldeira, a maquinista chegava a bordo meia-noite, 10 horas da noite do dia anterior, acendia a caldeira, vai botando o navio em condições de efetivamente produzir vapor. Isso demora 10, 12 horas. Às vezes a preparação do maquinista para o navio suspender quando eram os navios com caldeira a vapor, né? Os motores diesel, você chega lá, o pessoal que estava de serviço já fez os testes antes, já atestou os tanques de alimentação dos motores, e aí o cara vai dar uma partida e normalmente você suspende, toca o DM 2 horas antes, você suspende e vai tranquilo para o mar, né? As turbinas a gás, aí elas são, eu diria que bem similares aí ao que a gente estava falando em termos de turbinas a vapor, só que em vez de utilizar a água da caldeira, né, ela é meio que um 2 em 1. Ela propriamente já queima o combustível e os gases da exaustão da queima daquele combustível elas já são utilizados para que a turbina possa efetivamente girar o eixo ou produzir, gerar energia, o que quer que ela esteja sendo empregada, né? Elas têm aí, então, essa capacidade de ser instalações bem mais compactas em relação, por exemplo, ao que a gente estava falando das turbinas a vapor. Você não tem praça de caldeiras, você tem instalações que conseguem operar de forma muito mais rápida. E também, para suspender, em vez de você levar 12, 15 horas, você consegue dar partida nas turbinas a vapor com muito mais rapidez, né? Então essas vantagens aí são levadas em consideração principalmente pelos armadores, pelos donos de navios, quando eles estão escolhendo qual é o tipo de navio. E isso também em relação à finalidade do navio é muito importante, né? Porque a gente pode estar falando de um graneleiro, pode estar falando de um navio gazeiro, pode estar falando de um navio de containers. Cada navio pode ter uma característica especial e isso vai impactar diretamente no uso das novas tecnologias no futuro próximo. Por exemplo, quando você fala de um offshore ou de um rebocador, ele não tem que ter uma capacidade de armazenamento muito grande. Ele está operando ali próximo da costa, então ele pode utilizar algumas tecnologias que vão
ser quase que impeditivas quando a gente está falando de um navio que precisa transportar uma quantidade grande de carga, né? E aí tem alguns exemplos de combinações, né? Diesel or gas, diesel and gas. E aí a gente vê que esses arranjos de propulsão aí dependem, sempre tem uma visão de procurar da economicidade, economia de combustível, dependendo da hora que você precisa, quando você precisa navegar numa velocidade mais econômica ou numa velocidade mais rápida, e tem desvantagens também no que diz respeito à manutenção, né? Se vocês virem aí a quantidade de caixas de engrenagem redutora e de embreagem que tem num e no outro sistema, vocês vão rapidamente ver que ali é uma fonte de problema, e quanto mais engrenagem redutora e embreagem, teoricamente você vai ter mais problema no teu navio, vai ter um custo maior de manutenção do que um outro que está com um sistema mais simples de repente, né? Muito bem, aí vemos a propulsão nuclear. Apesar da gente achar que a propulsão nuclear é uma exclusividade de submarinos e porta-aviões, ela já foi empregada em alguns navios da Marinha Mercante também, e até com algum sucesso. Eu diria que hoje em dia já está se pensando novamente na possibilidade de alguns navios do marítimo, né, do comércio marítimo, passarem a utilizar uma propulsão nuclear. Há um grande impeditivo nisso? Há realmente um grande impeditivo, porque obviamente que tem que ter uma legislação muito rígida. O navio que vai atracar num porto estrangeiro, aquele outro porto estrangeiro tem que aceitar a atracação daquele navio. Tem regras que ainda não existem, por exemplo, para um vazamento de um navio desse em alto mar. As seguradoras, por exemplo, não têm, dificilmente vão trabalhar, né, as seguradoras principais aí do comércio marítimo vão trabalhar com navios de propulsão nuclear se elas não tiverem certeza de que aquilo vai ter uma segurança muito grande, um controle muito grande. Então, há outros aspectos, mas a tecnologia nuclear, pelo menos, é uma tecnologia que já está bem consolidada. Em relação às novas tecnologias que a gente vai olhar agora, talvez ela seja a tecnologia que está mais pronta em prateleira e que atenderia, porque ela não tem praticamente emissão nenhuma de gases de efeito estufa, né? Pode ter alguns das auxiliares, né, podem ter algum tipo de emissão, mas a propulsão nuclear propriamente dita fala com ele, o comandante Souza está chamando ele. Então ela é realmente muito boa nesse aspecto de garantir zero de emissão praticamente de gases de efeito estufa. E basicamente, se a gente lembrar daquelas outras duas que a gente olhou, aqui não dá para ver, mas depois vocês vão poder olhar melhor, né? Aqui está a área do reator nuclear propriamente dito. E o reator, ele é a caldeira. Ele está aquecendo uma água pressurizada, só que nesse caso aí a água que ele aquece, ela não vai lá diretamente para a propulsão, para a turbina, né? Ela aquece uma água que é pressurizada, e essa água é a que vai aquecer a água que vai está girando no outro circuito da propulsão propriamente dito. Isso obviamente por questão de segurança, para que essa água que tem contato com algum tipo de reação de fissão nuclear, chamam de água pesada, né, ela possa dar mais garantia para nosso sistema de propulsão, né? Mas, como eu disse, a importância dessa tecnologia, que ela já está bem consolidada, mas ao mesmo tempo há muitas outras variáveis, principalmente com relação à legislação e os países onde esses possíveis navios operariam, que ainda não foram suficientemente observadas para que a gente possa dizer que isso é, por exemplo, um sistema de médio, de curto prazo que pode substituir os atuais sistemas de propulsão. E aí nós entramos, obviamente, nessa parte que fala sobre aqueles que seriam as novas tendências do mundo, segundo aquele site que vocês não estão, obviamente, conseguindo ler ali, mas está no rodapé ali, para depois vocês pesquisarem as 5 tendências
da propulsão marítima, e essas tendências elas foram feitas agora, recentemente, em 2023 mesmo, acho que em setembro esse arquivo. A primeira delas, as novas encomendas de navios em 2022, 22% vão queimar combustíveis alternativos, e destes, 73% é gás natural líquido, ou seja, eles estão considerando que isso é uma grande tendência. O gás natural líquido veio como uma forte alternativa, porque reduz as emissões de CO2 principalmente, né? Ele tem alguns aspectos que a gente tem que considerar, por exemplo, a infraestrutura de portos, perdas com o metano, que aparece ali como a quarta coisa ali, mitigação de perdas de metano, que eles chamam de methane slip, né? O gás, por ser um gás que as moléculas são muito pequenas, é muito fácil de você perder gás quando você está fazendo transferência, ou está recebendo ele, ou está passando, efetivamente consumindo. O consumo dele tem um rendimento que é 95%, 98%, então você tem perda também do metano na atmosfera, e isso daí é o que pode são melhorias que têm que ser observadas, né? A Maersk, que é uma grande empresa do ramo, ela apostou muito no metanol no ano de 2021, né? Ela gastou muito dinheiro para investir no metanol como um substituto dos óleos que a gente, combustíveis fósseis que a gente está olhando atualmente, né? Então, ela está tentando, nos próximos 2 anos, os dados que tem, aumentar em 250% a frota dela de navios, de meios que utilizam o metanol como combustível, principalmente naquilo que são os offshore, são aqueles navios que fazem apoio a plataformas, etc. Então, ela fez uma aposta grande nisso aí também. É importante também a gente ter em mente que estão sendo testadas muitas plataformas com motores híbridos. O que é isso? Motores que queimam mais de um tipo de combustível, né? Queimam biocombustíveis ou queimam um etanol, né? Então isso também é uma aposta que está sendo feita. Várias transformações para que os meios os navios aí possam, os que já estão construídos, se adaptar para utilizar outras formas de combustíveis, né? E também a última ali, oportunidade na tecnologia de baterias, né? A tecnologia de baterias ela está se desenvolvendo bastante nos últimos anos, mas ela não se mostrou ainda capaz de ser o sistema principal de propulsão de navios grandes. Entretanto, já tem algumas embarcações pequenas, assim como a gente tem visto carros, né, que estão efetivamente empregando baterias 100% movidos por baterias, ou seja, é uma alternativa que está aparecendo forte também, umas 5 tendências. Aí eu tenho um sistema de propulsão, que é um sistema interessante, que parece até uma novidade, mas não é tanto uma novidade assim. Nós já vimos em outros navios, até mesmo da nossa marinha, sistemas similares. O que ele faz? São motores ou turbinas que, em vez de gerar o eixo efetivamente, né, eles têm um gerador elétrico de propulsão, e esse gerador elétrico é quem está fazendo o motor elétrico da propulsão efetivamente rodar os nossos eixos. Então, eu servi num navio, assim que eu saí lá daquele período com o comandante Souza, no CAW, eu fui servir no navio da DHN, que era o Câmara, e o navio ele tinha um sistema de propulsão diesel elétrico, motores de combustão, geradores elétricos de propulsão e um motor elétrico de propulsão. Era um sistema parecido mais ou menos com o que a gente vê em submarinos convencionais, né? Quando a gente pensa em submarinos. Só que os submarinos têm uma bancada de baterias também que lá não era necessário, porque não precisava o navio, o Câmara, no caso, submergir, né? Mas é um sistema que também já foi testado aí nas fragatas tipo 45, em navios caça-mina ingleses, os classe Zumwalt, que são só 3, tem um sistema parecido assim,
de EP, e até a China até fez porta-aviões com esse tipo de arranjo, né, levando a cabo uma propulsão que é meio elétrica. Bom, aí quando a gente fala da lógica do cisne negro é porque existem algumas tecnologias que estão aparecendo e tem outras tecnologias que a gente talvez, aquela primeira frase que eu mostrei para vocês, a gente pensa que está caminhando num sentido, mas de repente aparece algo surpreendente e que surpreende todo o meio e acaba aparecendo como uma solução mais viável. Uma dessas tecnologias, né, o hidrogênio, o H2, que é o hidrogênio, e a própria célula de combustível que funciona com hidrogênio, são tecnologias que são basicamente estão apontando para uma direção que pode ser muito adequada. Aí ainda existem alguns problemas, alguns avanços tecnológicos, custos muito altos para essas membranas, custo muito alto para aquela separação entre o anodo e o catodo ali, que usam materiais muito caros, né, platina ou outros materiais nobres que são raros. Então existe ainda alguma dificuldade para a gente caminhar no sentido ou de células combustíveis ou de H2 mesmo, de hidrogênio na forma líquida ou gasosa, né? Na gasosa, então, eu acho que é a mais difícil de todas, porque é uma quantidade enorme, é um volume enorme para se utilizar, para se armazenar a bordo do navio, para que você possa utilizar o H2 na forma gasosa. Mas na forma líquida, que você comprime ele bastante, é possível, e aí você só tem que regasificar ele ali próximo da utilização dele como combustível, né? A gente tinha ali aí a gente vai ver um pequeno vídeo aí também, que vai falar um pouco sobre saiu recentemente no Globoplay, e eu queria que a gente observasse ele aí. A gente tem que pensar também o que elas são o efeito. Cada cilindro tem 24 metros de altura, equivalente a um prédio de 7 andares, e 4 metros de diâmetro. São 5 cilindros de aço. Nesse estaleiro, na China, eles foram acoplados no casco do navio. A primeira viagem foi para o Brasil, para esse porto em Vitória, no Espírito Santo. Esse é o primeiro navio de grande porte do mundo equipado assim com 5 velas rotativas. E a inspiração veio do passado. O vento sempre foi um aliado da navegação, então por que não usá-lo agora para ajudar a reduzir também os danos ambientais? No mar, o vento faz as velas, os cilindros de aço, girarem em diferentes velocidades. Com esse movimento de rotação, o vento circula no casco do navio de uma forma que gera uma força que empurra o navio para frente. É um fenômeno conhecido como efeito Magnus. Com essa ajuda do vento, o motor usa menos combustível e gera menos poluição. Cada navio pode emitir 3.400 toneladas de CO2 a menos por ano. A gente vai fazer um monitoramento de 1 ano para incluir toda a sazonalidade dos ventos ao longo da rota, e essas informações, junto com a experiência operacional, vão permitir a gente aperfeiçoar a solução e eventualmente instalar velas maiores, uma maior quantidade de velas por navio, e aí a gente pode ter um ganho maior do que esse. O navio chegou vazio ao Espírito Santo e pode levar até 325 mil toneladas de minério de volta para a Ásia. No porto, as velas ficam deitadas e não atrapalham o carregamento e nenhuma operação. Foram 5 anos de estudo e 8 milhões de dólares para implantar o projeto. Nas próximas viagens, todos os dados serão coletados a fim de aperfeiçoar a ideia, para que no futuro, mais de 100 navios de grande porte da mineradora possam voltar um pouco ao passado e usar as velas, ainda que de aço e cilíndricas, para melhorar a eficiência e diminuir a poluição. A energia eólica está na origem da navegação comercial, mas ela deixou de ser relevante nos últimos 2 séculos. E agora a tecnologia permite a gente se reconciliar de novo com a navegação. Então, a gente vê que está tendo desenvolvimento de baterias, a gente vê que está tendo desenvolvimento de outros sistemas eólicos, aproveitando energia solar, aproveitando a eletrólise da água para transformar a molécula da água em H2 verde, né? Desde que verde o processo em si tem que não pode ser feito, por exemplo, com uma energia que não é renovável, né? Então, por isso que o H2, você transforma a água em H2 verde, você está transformando
separando as partículas através de um processo de eletrólise que usa uma energia renovável. Então todos esses processos estão aparecendo atualmente aí, e até mesmo veículos não tripulados estão aparecendo. A 4ª Esquadra utilizou recentemente, aí, há cerca de 2 meses, alguns veículos que são utilizados quer para manobrar taticamente junto dos navios da esquadra, quer para fazer controle e comando e controle. Então existe aí uma evolução muito grande, que eu acho que os velhos almirantes que foram maquinistas, eles estão ficando ultrapassados, né? Os sistemas estão cada vez mais complexos e nós temos que contar cada vez mais com os maquinistas novos, viu, almirante? A gente tem muita complexidade que está aparecendo, e os sistemas antigamente, você olhava para os motores e tinha aquele, para o motor diesel, tinha lá um MO que ele colocava o cabo da chave de fenda no motor, falava, ó, esse motor aqui está com problema, vamos parar. E hoje em dia você tem uma série de sistemas aí e de controles que vão facilitar a vida dos maquinistas por um lado, mas obviamente que precisa ter mais conhecimento e está muito mais atualizado, né? Bom, como eu falei, formas híbridas são aí uma forma de alguma maneira, reduzir o impacto ambiental, né? A gente imagina que todos esses sistemas, de alguma maneira, vão trazer um futuro com menos pegada em termos de CO2, mas, ao mesmo tempo, alguns sistemas ainda não estão maduros o suficiente. Aqui tem mais ou menos uma conclusão disso que a gente estava falando, que divide aí em curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então a gente vê que algumas das máquinas alternativas, pistão, aquelas máquinas motores, ainda estão ali como sendo bastante utilizadas. Existem algumas tecnologias podendo aparecer com um desenvolvimento. E lá no final, na última linha ali, a gente tem os tais MDC, né? Que são os motores magneto-hidrodinâmicos. São aqueles motores que são assim da família que voavam aquelas espaçonaves, aqueles carros da família Jetson, mais ou menos por aí. Então esses aí, apesar de já terem sido desenvolvidos, eles ainda não têm uma maturidade. No Japão foi desenvolvido um navio com a propulsão MHD, mas ele ocupa praticamente 70%. A instalação de máquinas ocupa praticamente 70% do navio. E aí sobra um espaço ali na frente para você poder, espaços habitáveis, e poder manobrar com o navio, né? Então existem ainda algumas dificuldades para que isso seja uma realidade. Nós estamos vendo uma possibilidade, né? Eu não falei ali, mas aparecia ali também na segunda linha, são aquelas que eu disse que são melhorias, né? Por exemplo, como você reutilizar os gases de descarga, fazer uma recirculação, você fazer, por exemplo, uma redução catalítica para reduzir a quantidade de enxofre que está sendo despejada na atmosfera. Então tem algumas melhorias que são aperfeiçoamentos dos sistemas vigentes, né? E aí basicamente aqui eu estou me lembrando do Almirante Ilks, quando a gente fala do cluster naval, né? Lá na Inglaterra, 27 milhões de dinheiro utilizado só para pesquisa de propulsão verde, e aí 13 universidades recebendo recursos para desenvolver novas formas de sistemas de propulsão, né? E tem a frase que está colocada ali em inglês, mas que está falando mais ou menos que a gente tem que olhar para a propulsão a partir de novos conceitos, e aí dependendo da aplicação. Aí a gente vai entrar efetivamente na última parte que eu queria falar, que é qual é o sistema então que a gente pode esperar para o futuro, né? Como eu adiantei para vocês, a gente está vendo que o futuro está cada vez mais elétrico. Então qualquer uma das possibilidades que a gente está olhando, hoje em dia, os navios, os sistemas de propulsão
eles têm uma característica de se tornar cada vez mais elétrico. A eletricidade faz com que você reduza perdas, faz com que você torne o navio mais fácil de manutenção e ainda consegue otimizar a eficiência dos motores que são empregados efetivamente para transformar uma parcela da sua energia em energia elétrica que depois vai conduzir o navio. Então a gente tem visto muitos navios que estão com algum tipo de arranjo, mas com uma predominância dos arranjos elétricos. Aquele navio que está ali nos fiordes, ali na Noruega, é um ferry que transporta ali 120 carros, 200 e tantos passageiros e é 100% bateria, ou seja, ele navega durante o dia, atraca no porto, carrega em 4, 5 minutos, no final da noite faz uma carga mais lenta e está operando lá nos fiordes na Noruega, que a Noruega e os países escandinavos, como eles têm energias renováveis também numa quantidade relativamente grande, a matriz energética deles é boa, eles podem utilizar a energia elétrica para carregar essas baterias sem impacto ambiental significativo, né? Muito bem. Esse último slide, infelizmente, está muito pequeno, mas ele também mostra algumas coisas, características que eu disse para vocês que são interessantes. Aqui nesse lado, ele fala os tipos de navios, né? E fala assim, olha, se você estiver falando de um bunker, se estiver falando de um navio container, se estiver falando de um navio rebocador ou de um offshore, dependendo da classe de navio, você vai olhar que tipo de aperfeiçoamento pode ser empregado e qual é o tipo de propulsão que é adequada. E algo interessante que eu vi nesse slide aí é que ele, por exemplo, quase todos eles lá no final tem marcados, exceto 2 ali na última parte ali, quase todos eles têm marcado slow steaming, que é aquele negócio de redução de velocidade, né? E tem marcados também uma característica que é bom adestramento da tripulação e bom aperfeiçoamento do monitoramento do sistema de propulsão. O que ele está querendo dizer com isso? Que quando você faz o arranjo de uma praça de máquinas, às vezes, se você colocar um motor com uma máquina auxiliar que está ali muito apertada, o seu MO, ele não vai lá com a frequência para olhar para aquele equipamento, para ver se aquele equipamento está com algum defeito. Então ele diz que tudo leva, no final das contas, a uma capacidade da tua tripulação estar trabalhando melhor, estar olhando para o motor, vendo as máquinas auxiliares, vendo se tem um vazamentozinho. Então todos esses aspectos estão ali sendo considerados. Quando ele fala assim, um bom adestramento da tripulação, ele está querendo dizer que se você não tiver cuidado desde um bom projeto de praça de máquinas, de arranjo de praça de máquinas, se você não tiver um bom monitoramento daquele sistema de propulsão, vários daqueles itens que você está tentando reduzir economia de combustível para ter uma melhor redução da emissão de gases, vão cair por terra. Então é importante, e aparecem quase todos aqueles que estão lá embaixo, exatamente esse aspecto que é peculiar desse estudo. Esse estudo é um estudo que depois, se vocês quiserem, eu vou passar para o conhecimento dos senhores. Foi feito pelo Royal College of Engineering, um estudo bem complexo, tem mais de 70 páginas, com vários apêndices, mas ele fala do futuro dos sistemas de propulsão e aí detalha vários outros que a gente não teve oportunidade aqui de conversar, como, por exemplo, o Almirante Prado Maia falou da amônia, né? Falou de outros sistemas de propulsão que estão aí, hoje em dia, sendo desenvolvidos. Então, mais uma vez, eu quero agradecer aqui a todos aqui, ao Almirante Prado Maia, a possibilidade de vir aqui falar um pouco sobre os sistemas e dizer que, assim, se eu tivesse que apostar, né, o futuro é elétrico, mas um futuro um pouquinho mais para frente tem boas chances de contar com o hidrogênio verde. Tem algumas adaptações do hidrogênio verde que precisam ser feitas ainda, suplantadas algumas questões tecnológicas, para que no futuro a gente possa ver mais e mais navios utilizando hidrogênio verde. Hoje, a aposta de hoje, que não é do futuro, tem sido muito em cima
do gás natural liquefeito. Então, a transformação dos sistemas utilizando o gás natural liquefeito é uma realidade já de hoje, para aqueles drivers da mudança, principalmente a redução de emissão de gases que são componentes do efeito estufa. Mais uma vez, muito obrigado. E depois daí fico à disposição para responder alguma pergunta. Se tiver alguma pergunta muito difícil, almirante, vou pedir para o almirante Serafim responder. Muito obrigado pela sua palestra, foi uma bela contribuição e muito obrigado. Eu sempre falo isso porque me faz bem, é ver vocês de branco, porque vocês são o futuro da Marinha, não aqui os velhos almirantes, maquinistas obsoletos. Muito obrigado por terem vindo, obrigado ao Mesquinha, uma salva de palmas para ele. Certificado de participação. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, almirante. Sim, senhor. Bom, eu quero mais uma vez agradecer a todos aqui a paciência, dizer, almirante, que eu também fui EMA 10 e você podia contar duas historinhas que eu deixei de contar aqui. Tem um termo que é muito usado ultimamente que chama-se greenwashing. É uma expressão que diz respeito ao fake news ambiental. Então, muitas dessas evoluções, elas aparecem como uma solução para todos os problemas e, de repente, quando a gente vai olhar, fazer a conta do equilíbrio entre aquilo que está se deixando de jogar na atmosfera e aquilo que virou poluição por um outro lado, nos processos anteriores, a gente vê que aquela solução não é tão assim, aquela panaceia que a gente pensa que poderia ser a princípio. A gente tem que olhar realmente, como o almirante falou, um olhar muito crítico para essas novas tecnologias, porque elas nem sempre entregam aquilo que elas poderiam estar entregando. Também um caso que eu vivi lá também nessas reuniões da IMO, era aquele negócio da água de lastro, que eles criaram lá, uma situação em que todos os navios tinham que ter uma forma de conter a transmissão de espécies exógenas que vinham na água de lastro de um país para o outro. E aí, por uma coincidência incrível, eles tinham que ter uma certa membrana para purificação da água de lastro instalada em todos os navios, que só um fornecedor lá na Escandinávia, era que fabricava com aquela especificação daqueles microns que ela tinha que ter para que a água não fosse jogar elementos nocivos no resto do planeta e levar espécimes exógenos para outros planetas. Então, como o senhor falou, muitas vezes ali na IMA a gente vê o poder, do dinheiro se sobressaindo às vezes, e por isso que é tão importante a gente ter lá, participando lá das discussões, os nossos oficiais da Marinha, o pessoal técnico, as empresas que defendem os interesses do nosso país. Então, às vezes, a gente está lá, a gente está com 3, 4 empresas nacionais, como a Vale, acompanhando as reuniões lá e podendo dar uma opinião técnica que vai ajudar a gente nesse processo. Então, mais uma vez, eu agradeço ao senhor, peço desculpas ao senhor por ter chamado o senhor de velho almirante maquinista, mas eu estava me referindo a mim mesmo, porque eu servi em vários navios aí na minha vida de oficial de máquinas, e que eu vejo que a gente vai ficando, a gente tem que estar sempre lendo, sempre acompanhar o futuro aí. Tenho certeza aí que os senhores, alguns dos senhores vão estar servindo em breve nas fragatas classe Tamandaré e com certeza vão ver a importância da gente conhecer um pouco do que é o futuro aí da propulsão dos nossos meios. Muito obrigado mais uma vez. Senhoras e senhores, o evento está encerrado.